Capítulo 13. A imagem de quem? Abre aspas. Não é natural ver o homem como um produto da natureza. É uma visão distorcida vê-lo como um animal. Não é saudável. Peca contra a luz, contra o entendimento pleno do que significa a harmonia como o princípio de toda a realidade. Fecha aspas. G.K. Chesterton. Será que alguém pode realmente viver com a visão naturalista da vida humana, em que os seres humanos são primatas? Algumas pessoas na Dinamarca pensam que sim. Em 1996, o Zoológico de Copenhague anunciou uma nova exposição. Numa gaiola de vidro, no setor chamado Casa do Primata, um par de Homo sapiens estaria em exposição. Desde que as pessoas podem observar Homo sapiens em quase todo lugar, a qualquer hora, a exposição parecia uma estranha escolha. Porém, o diretor do zoológico, Peter Vestergaard, tinha uma agenda específica. A exposição, disse ele, forçaria as pessoas a confrontarem suas origens, fazendo com que aceitassem que somos todos primatas. Além do mais, acrescentou, os humanos e macacos compartilham 98,5% dos mesmos cromossomos. Mesmo assim, que impressionante diferença os 1,5% parecem ter. Enquanto os vizinhos cabeludos estavam ocupados olhando fixamente para o teto, balançando-se em barras e catando piolho uns nos outros, os engaiolados Homo sapiens, outrora conhecidos como Henry Clerman e Malene Bottom, liam livros, consertavam motocicleta, respondiam correio eletrônico no computador, mandavam e recebiam faxes e, quando necessário, ajustavam o ar-condicionado. Os Homo sapiens eram também livres para sair da gaiola, sempre quando se deparassem com o desejo primitivo de ir a um jantar à luz de velas ou a uma noite na ópera. Diferente de seus vizinhos macacos, os humanos em exposição recusavam-se a fazer suas necessidades biológicas em público, e quando Lerman era questionado se ele e sua companheira fariam uma exposição de comportamento íntimo em frente dos espectadores, ele torceu o nariz. Isso não é interessante. Algumas semanas depois, a exposição acabara, e os dois Homo sapiens deixaram a casa do macaco. Estariam eles mais sábios por sua experiência? Alguém esperaria que sim. Eu suspeito que foram forçados a reconhecer que eram qualitativamente diferentes dos macacos nas gaiolas em volta. A curta experiência com certeza serviu para algo, porém, não para aquilo que o diretor do zoológico pretendia. A filosofia naturalista sustenta invariavelmente a proposição que somos descendentes de criaturas parecidas com macacos, fazendo de nós primatas no mais alto estágio, ao menos até agora, do processo de evolução. Mesmo assim, o teste de qualquer cosmovisão é se a tese conforma-se com a realidade, de maneira como as coisas realmente são. E a realidade é que os seres humanos são fundamentalmente distintos dos animais. A verdade está dentro de nós, colocada ali pelo selo divino do Criador, e não importa o quão fortemente desejemos desalojá-la, não o podemos. De fato, toda tentativa de negar a verdade sobre nossa natureza está condenada ao fracasso. Somente a visão de vida judaico-cristã conforma-se à realidade e descreve a natureza e o caráter da condição humana da forma como realmente experimentamos. Somente a visão bíblica cria uma base sustentável, racional e verdadeiramente libertadora para a vida humana. Isso se torna abundantemente claro quando examinamos o cristianismo e o naturalismo sob várias perspectivas: compatibilidade com a evidência científica, dignidade humana, o definitivo significado da vida, nosso destino e o serviço ao próximo. Que cosmovisão, ou visão de mundo, corresponde à evidência científica? O respeito pela vida humana em todos os estágios é apoiado por crescentes dados científicos, mostrando que até mesmo antes de nascer, o feto é completamente humano. Fotos de ultrassonografia mostram a criança ainda não nascida respondendo de maneira clara a estímulos. Devido aos avanços em estudos neonatais,
Os médicos agora consideram o bebê no ventre como paciente real. A medicina está fazendo diagnósticos e maravilhas terapêuticas em bebês não nascidos, incluindo cirurgia. A expansão do conhecimento científico nos está fazendo ver o bebê como uma pessoa real muito antes do nascimento, afirma Mike Samuels na revista American Family Physician. A posição pró-vida é apoiada por argumentos empíricos e racionais, acessíveis a todos. Robert George, da Universidade de Princeton, instituiu nesses argumentos entre os principais acadêmicos dos Estados Unidos, inclusive o bem conhecido crítico acadêmico Stanley Fish, da Universidade de Duke. Em 1998, George foi convidado para um debate com Fish numa reunião da Associação Americana de Ciência Política. O debate seria sobre a natureza da evidência pró e contra aborto. Em antigas publicações, Fish rejeitou os argumentos contrários como baseados somente em convicções religiosas, ao mesmo tempo sugerindo que a prática é baseada em fatos científicos. A posição de George sustenta que, ao invés, os argumentos contra o aborto são baseados em informações científicas de que o feto é realmente humano. George mandou seus papéis para Fish antecipadamente, e então os dois convidaram 200 de outros acadêmicos, os quais se reuniram para o debate. Porém, o evento foi encurtado logo no começo, quando Fish levantou-se, jogou seu próprio trabalho sobre a mesa e anunciou: "O professor George está certo, e está certo em me corrigir. Hoje a evidência científica favorece a posição pró-vida." A plateia ficou sentada em silêncio, impressionada. Qual cosmovisão fornece a base mais forte para a dignidade humana? As Escrituras nos dizem o seguinte: "E criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou." Gênesis 1:27. Esta é uma afirmação de tirar o fôlego. Os seres humanos, na realidade, refletem o caráter da fonte final e definitiva de todo o universo. Como poderia alguém, mesmo em teoria, conceber outra base mais segura para a dignidade humana? A visão cristã também nos diz que os humanos têm destino eterno, o que de igual modo dá suporte à dignidade humana. Através da história, a maioria das culturas tem tido uma visão inferior do indivíduo, subordinando-o aos interesses da tribo ou do Estado. Se o cristianismo não fosse verdade, isso poderia ser bastante razoável. Se os indivíduos vivessem somente até 70 anos, disse C.S. Lewis, então um Estado, ou uma nação, ou uma civilização, que poderá durar 1000 anos, é mais importante do que um indivíduo. Porém, se o cristianismo é verdade, então o indivíduo não é somente mais importante, mas incomparavelmente mais importante, pois é eterno e a vida de um Estado ou de uma civilização, comparada dele, é apenas um momento. Isso explica por que o cristianismo sempre forneceu não somente uma vigorosa defesa dos direitos humanos, como também é o mais forte baluarte contra a tirania. Em razão de estarmos em igual patamar diante de Deus, o cristianismo dá uma base sólida para a igualdade política e social. Cada indivíduo fica diretamente responsável diante do Criador. Escreve Abraham Kuyper. Não há intermediários. Não há nenhuma hierarquia espiritual entre nós e Deus. Segue-se, então, que não temos de reivindicar nenhum tipo de dominação de uns sobre outros, e que somos iguais perante Deus e entre os homens. Em consequência, a cosmovisão cristã não condena meramente toda escravidão aberta e sistemas de castas, mas também toda escravidão dissimulada de mulheres e dos pobres. O multiculturalismo insiste que todas as culturas são moralmente equivalentes. Porém, esse argumento dificulta ver com clareza as diferenças genuínas. Isso porque em cada cultura onde, de fato, é mantida a dignidade individual dada por Deus, as viúvas não são queimadas na fogueira funeral de seus maridos, como na Índia. As pessoas não são vendidas como escravas, como no Sudão e em outros lugares. E a vida não é sacrificada para satisfazer aos ancestrais ou a um Deus raivoso, como ainda acontece em algumas culturas primitivas. Ainda que se considerem todas as faltas de seus adeptos,
e houve muitas. Não tem sido assim com o cristianismo. Ele concede aos homens e mulheres dignidade como nenhum outro credo no mundo. Desde o Iluminismo, os pensadores seculares ocidentais têm procurado fixar os direitos humanos somente à luz da natureza humana, em separado da revelação bíblica. A Revolução Francesa foi incentivada pela retórica sobre os direitos dos homens. Ainda assim, sem estarmos alicerçados nos ensinamentos bíblicos sobre a criação, não há maneira alguma de afirmar o que é a natureza humana. Quem pode defini-la? Quem determina como é para ser tratada? Em consequência, a vida é valorizada na medida em que os detentores do poder decidem valorizá-la. Não é para menos que a Revolução Francesa, com seu slogan "Nem Deus nem Mestre", rapidamente conduziu o sistema à tirania e à guilhotina. Quando os 39 desorientados membros da seita Heaven's Gate, Portões do Céu, tiraram suas próprias vidas, o magnata das comunicações, Ted Turner, num comentário cínico, disse que a tragédia era uma boa maneira de nos desfazermos de alguns loucos. Já tem muita gente de qualquer jeito. Esta afirmação, embora sucinta ou insensível, soma-se às crenças de um crescente número de pessoas no mundo ocidental que sucumbiram à noção de que não há nada especial sobre a vida humana, que somos todos simplesmente parte da natureza. Na cosmovisão naturalista, o lógico é tão somente colocar o objetivo do controle da população acima da dignidade da vida humana e recorrer a qualquer meio disponível para reduzir a população a fim de preservar a mãe natureza de ser esvaziada e saqueada. Sob essa perspectiva, os seres humanos são frequentemente vistos como agressores do meio ambiente. De fato, os cristãos acreditam que somos responsáveis pela proteção da criação de Deus, que devemos ser bons administradores e exercer sobre ela o devido domínio. Porém, os naturalistas vão além da responsabilidade ambientalista e estabelecem a reverência como paradigma. No filme The River, O Rio, uma família de fazendeiros tipicamente americana senta-se à mesa durante o jantar e a criança pequena recita a bênção, numa oração à natureza. Graças te damos, terra, graças te damos, sol. Somos gratos pelo que tendes feito. Amém. A mesma lógica que dirige o movimento em prol dos direitos dos animais, igualmente denigre a vida humana em seus esforços para fazer a espécie humana igual a todas as outras. Essas tentativas muitas vezes tornam-se maldosas, com os ativistas dos direitos dos animais espalhando tinta nas mulheres que vestem casacos de pele, ruim e indestrutível, quando colam explosivos ao redor de troncos de árvores para explodir os madeireiros e salvar as corujas pintadas, ruim, destrutivo e muitas vezes tolo, quando dão batidas em restaurantes para libertar lagostas. Quando os proponentes dos direitos dos animais descobrem a irracionalidade inerente ao próprio credo, como às vezes o fazem, esta visão adulterada da vida humana pode produzir um tipo de esquizofrenia. Assim como no caso quando duas causas importantes colidem. Grupos de direitos dos animais como PETA, Pessoas pela Ética no Tratamento de Animais, famoso entre as estrelas de Hollywood, opõem-se à pesquisa animal, a ponto de às vezes dar batidas e destruir laboratórios e sequestrar as cobaias. Porém, a pesquisa animal, que foi indispensável para o desenvolvimento da vacina contra o pólio, e igualmente responsável por outros descobrimentos fundamentais que salvaram vidas, também é crucial para a pesquisa da AIDS, outra causa muito popular em Hollywood. Assim, os ativistas da AIDS agora se encontram apoiando com avidez a pesquisa animal, até mesmo quando seus aliados políticos quebram laboratórios. A visão naturalista da vida humana é simplesmente não sustentável em termos racionais, mas ainda assim, as elites culturais agarram-se a ela com devoção servil. Há alguns anos, um editorial da revista California Medicine afirmou que a tradicional ética judaico-cristã está sendo corroída em seu núcleo e pode eventualmente ser abandonada. O anônimo autor do editorial deu boas-vindas à mudança da ética da santidade da vida,
para a ética da qualidade de vida, argumentando que se tornará necessário e aceitável colocar valores relativos, ao invés de absolutos, em coisas tais como vidas humanas, o uso de recursos escassos e os vários elementos que comporão a qualidade de vida pretendida. É difícil imaginar algo mais terrível do que viver numa cultura onde a vida humana submete-se a valores menores, tais como recursos materiais. Este é o princípio que vemos atuando aqui. Qualquer cultura que mata Deus, inevitavelmente, termina em adorar outra entidade e sacrificará de boa vontade até mesmo a própria vida na adoração dessa nova deidade. Que cosmovisão oferece senso de significado e propósito? Um dos argumentos usados com frequência sobre o aborto é que a criança não virá para o mundo onde será destinada a sofrer com a pobreza e o abuso. Igualmente, outro argumento comum sobre a eutanásia é que o doente grave não tem um propósito para continuar a viver. Essas visões parecem persuasivas, somente porque o propósito de vida reduziu-se a algo lastimavelmente superficial, a um senso simplista de alegria em virtude de satisfação emocional, sucesso profissional ou riqueza. Muitos modernistas perderam qualquer noção de melhor destino. Suas vidas não têm direção ou objetivo. É como se um amigo sugerisse que você colocasse a família numa van e começasse uma viagem. Sem destino em mente, sem noção de tempo, sem limite de escolha de diversão. Leve o tempo que quiser e retorne quando quiser. O amigo xinga. É tudo seu. Você está livre para ir. Vá. Você está louco? Responde ao amigo. Por que eu levaria minha família numa viagem sem destino? Mesmo assim, é exatamente isso que os seres humanos modernos são orientados a fazer no mundo de hoje. Somos motivados para que façamos viagens sem destino, para seguir nossos impulsos e desejos. Para que tenhamos certeza, as vozes da cultura embelezam um pouco. Celebram as alegrias da autonomia, nossos direitos de criar nossas vidas e até mesmo nosso interior, nossas escolhas e conveniências intermináveis, nossa liberdade de nos despojarmos de todas as estranhas convenções e do legalismo de uma era menos iluminada. Quer seja papo de elite, ou mensagem torrencialmente constantes da televisão, ou bobagens políticas, escutamos constantemente que a escolha pessoal é a única coisa que produzirá a alegria, o objetivo mais sagrado da vida ocidental. Somos libertados somente para estar à deriva e sem ajuda, como alguém indo numa viagem sem destino, e sem resposta para a mais velha questão filosófica de todas: qual é o propósito da vida? Já vi esses exemplos em vários lugares. Minha esposa e eu vivemos numa área da Flórida que, há alguns anos, começou a atrair aposentados da alta sociedade, presidentes de companhias de automóveis, tesoureiros de grandes empresas e barões poderosos da Wall Street, que se estabelecem em comunidades luxuosas particulares, cercados por campos de golfe bem feitos, bons restaurantes e palmeiras esvoaçando ao vento. Curtem o sonho americano que se torna realidade, sem preocupações, sem trabalho e golfe todos os dias. Muitos deles seguem um padrão previsível, como um homem que chamarei de Charlie. Livre das pressões do trabalho, Charlie vigorosamente trota para o campo de golfe todas as manhãs, termina no 19º buraco para tomar uns drinks e relaxar, para a seguir chegar em casa a tempo de dar uma rápida olhada no Wall Street Journal e tirar uma curta soneca. Às 5 horas, Charlie pega sua jaqueta verde e amarela, combinando com a calça de xadrez, parte do novo guarda-roupa que comprou numa boutique local cara e exclusiva para homens. Nada de listras azuis para Charlie. Então segue para o clube, onde participa de um coquetel oferecido por seus vizinhos, as quais chamaremos de Hewitts. Cada noite, um vizinho diferente dá uma festa, ou em suas casas ou no clube. Depois de 6 semanas ou mais, o ciclo volta para os Hewitts, e aí começa tudo de novo. Após um ciclo ou 2, Charlie começa a detectar uma mesmice nas conversas.
As pessoas resmungam sobre os impostos, compartilham as novidades sobre os novos vizinhos, reclamam dos trabalhadores e do pátio ou dos encanadores, comparam seus grandes edifícios e, lógico, comentam sobre o tempo. O tempo está bom hoje, não é, Charlie? Ah, sim, mas está ficando abafado. Charlie até sente o entusiasmo pelo golfe e caindo um pouco, o que é estranho porque sempre adorou esse jogo em toda a sua vida. E percebe que, quando dá uma lida no Wall Street Journal, às vezes sente uma onda de nostalgia pelos velhos bons tempos, quando tinha que realmente lê-lo, quando citava-o com frequência. Sentia falta de quando entrava com energia no escritório toda manhã para começar um novo dia de trabalho. São necessários geralmente 6 meses, um ano no máximo, antes que a desilusão se instale. Charlie não está mais interessado em falar sobre livros ou notícias. O papo banal do coquetel esvaziou seu cérebro. Além disso, está bebendo muito e sua memória começa a falhar. Ele tem pavio curto e fica irritado com facilidade, principalmente com os encanadores incompetentes dos trabalhadores do seu quintal. Quando alguém abre a porta do seu carro sem qualquer cuidado e surge sua Mercedes nova, fica muito depressivo. Começa a imaginar quantos jogos de golfe terá abandonado antes de morrer. Na verdade, pensamentos como esse começaram a acordá-lo no meio da noite. Infelizmente, conheço muitos Charlies, outrora pessoas vivas e produtivas, que agora se deterioraram em pileques. Desejam sentir o senso da realização e dignidade que nenhuma quantidade de prazer pode oferecer. Mas esse é o fato. Homens e mulheres não podem viver sem propósito. A Confissão de Fé de Westminster pergunta: qual é a finalidade principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. É desconcertante pensar que podemos conhecer, glorificar e regozijar-nos do soberano Deus, cumprindo seu propósito através de nosso viver. Esse propósito integral dá significado e direção à vida em todas as circunstâncias. Isso explica porque a tetraplégica Joni Eareckson Tada consegue viver tão alegremente, apesar de estar confinada a uma cadeira de rodas. À semelhança de Ken McGarity, ela conheceu fortes dores, sofrimento e desconforto, mas também sabe que tem um propósito, e seu trabalho com pessoas deficientes já abençoou a vida de milhões de pessoas. Estive com Joni muitas vezes, e nunca a vi não ser entusiasmada e disposta a encorajar os outros. Ela é muito mais realizada do que muitas pessoas que têm plena saúde e são cercadas por abundância material. Prazer, liberdade, felicidade, prosperidade. Nenhum desses objetivos é satisfatório, porque jamais pode responder à definitiva pergunta a respeito do propósito. Qual é o propósito da vida humana? Saber que estamos cumprindo o propósito de Deus é a única coisa que realmente traz paz ao conturbado coração. Que cosmovisão fornece senso de segurança sobre nosso destino final? Toda visão de vida humana é moldada por duas grandes suposições: nossa origem e nosso destino, de onde viemos e para onde iremos. Como referido anteriormente, essa vida é tudo o que há? A morte é o fim de nossas aspirações e nossos anseios mais profundos? Os existencialistas sugeriram que se não há nada além do túmulo, então a morte zomba de tudo para o qual vivemos. Ela reduz o projeto humano e seus sonhos a uma diversão temporária, sem nenhum significado definido. Porém, se nossas almas sobrevivem além do túmulo, como a Bíblia ensina, então esta vida é investida de profundo significado. Tudo o que fazemos aqui tem importância para toda a eternidade. A vida de cada pessoa, no ventre ou fora dele, saudável ou enfermo, reveste-se de enorme dignidade. Por isso, a morte é cercada por rituais. Ela nos lembra da nossa própria mortalidade e nos força a fazer perguntas intrigantes sobre o significado de nossa própria vida. Lembro-me como isso me tocou em abril de 1994, no velório de Richard Milhous Nixon, o 37º presidente dos Estados Unidos, um homem cuja carreira definiu profundamente a minha própria vida antes da minha conversão. Até mesmo depois de Watergate,
e do meu próprio período de prisão, visitava-o com frequência, pois a verdade era que eu admirava. Ele era decente e amável, no coração um verdadeiro filho de mãe Quaker, com uma paixão idealista pela paz. Mais importante, era um amigo. Para mim, o velório foi especialmente doloroso e comovente. Por 3 dias, milhares de visitantes, fazendo pouco caso da chuva fria, cercavam a biblioteca Nixon em São Clemente, Califórnia. Uma fila passava pelo caixão num tributo silencioso. Na tarde do velório, a área foi isolada por cordas nos quarteirões ao redor, enquanto as limusines traziam os poderosos e os quase poderosos de todos os continentes. O estacionamento da biblioteca tornara-se um santuário a céu aberto, com 500 cadeiras arrumadas em fileiras, marcadas estritamente de acordo com o protocolo. Presentes estavam 4 ex-presidentes e o atual, membros do gabinete e funcionários da presidência, diplomatas e autoridades estrangeiras, e a maioria dos membros do Congresso dos Estados Unidos. Enquanto era carregado o caixão, portando o corpo de Richard Nixon rumo ao seu lugar de descanso, a multidão ficou em silêncio e observava sombriamente os procedimentos, enquanto o silêncio era quebrado pelo ruído de aviões a jato passando por cima. Havia chovido naquela manhã, mas como a multidão aguardava, raios de sol esvaecidos luziam na terra, filtrados pelas nuvens escuras. Os minutos passaram-se. O silêncio tornou-se lúgubre. Olhei em volta e vi que todos estavam simplesmente observando o caixão. Os poderosos do mundo, sentados sob o efeito magnetizante de um caixão, forçados nesse momento a encarar a realidade sobre a qual os poderes que dispunham nada poderiam fazer, a própria mortalidade. Era uma imagem nítida do grande dilema humano. Então, diante da plateia, com mais outros 8 milhões assistindo pela televisão, Billy Graham pregou uma das maiores e mais longas mensagens que jamais ouvi pregar. Pregou sobre a esperança cristã, que nenhum outro credo oferece. Para os secularistas, a morte é como saltar de um penhasco para um abismo negro de coisa nenhuma. Os muçulmanos enfrentam um julgamento assustador, e para muitas religiões orientais, a perspectiva também é implacável. Depois da morte, a lei do karma decreta que as pessoas devem ser penalizadas pelo que fizeram nesta vida, reencarnando de acordo com seu procedimento passado. Porém, para o cristão, a Bíblia assegura que viverá a eternidade com o Senhor, e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Qual cosmovisão oferece o melhor e mais certo motivo para o serviço e a solidariedade ao próximo? Essa é uma questão crucial, pois qualquer sociedade na qual os cidadãos importam-se apenas consigo mesmos não pode durar por muito tempo. Tal grupo não pode nem ser chamado de sociedade. Antes, é uma coleção de indivíduos egoístas, destinados a explodir quando suas pressões interesseiras atingirem certo ponto, exatamente para onde estamos sendo encaminhados em nossa cultura ensimesmada. As Escrituras ordenam que os crentes amem ao próximo como a si mesmos. Mateus 19:19. Cuidem das viúvas e dos órfãos. Tiago 1:27. Sejam bons samaritanos. Lucas 10:30-37. Alimentem o faminto. Vistam nu. Visitem um doente encarcerado. Mateus 27:36. Mas de onde vem essa compaixão de cuidar dos outros? A resposta é que se sabemos que fomos criados por Deus, então devemos viver em estado de contínua gratidão a Deus. Gratidão, disse G.K. Chesterton, é a mãe de todas as virtudes. Devemos ser agradecidos por cada suspiro que damos. A cada momento devemos regozijar-nos das maravilhas da criação e de tudo que é nosso: família, trabalho, recreação. Devemos agradecer, porque o Filho de Deus tirou nossos pecados e pagou a nossa dívida da cruz. Compelidos por essa gratidão, desejamos amá-lo e viver como ele ordena. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5:3. As pessoas frequentemente me perguntam por que continuei a trabalhar com os presos por mais de 25 anos, indo de volta à prisão, frequentando lugares repletos de doenças, violência e depressão. Minha resposta é simples.
vem da gratidão pelo que Cristo fez por mim, e não posso fazer nada menos do que isso. Obedecer aos mandamentos de Cristo muda nossos hábitos e disposição. É por isso que, através dos séculos, muitas das causas humanitárias têm sido lideradas por cristãos, desde a abolição do comércio de escravos ao estabelecimento de hospitais e escolas. Até certa altura, no começo do século XX, na América, havia mais de 1.100 sociedades cristãs trabalhando por justiça social. Hoje, duas das maiores organizações do mundo para socorrer os famintos são agências cristãs. É certo que os bem-intencionados, secularistas, podem mostrar compaixão, doar generosamente para obras de caridade e oferecer ajuda ao necessitado. Como criaturas feitas à imagem de Deus, todos os seres humanos praticam alguma das virtudes. Mas esta é a pergunta crucial. O que os motiva? Como os sociobiologistas argumentam de forma persuasiva, se os humanos são produtos de seleção natural, então até os atos mais amáveis são feitos, em última instância, porque antecipam nossos próprios interesses genéticos. A bondade é uma forma disfarçada de egoísmo. Isso significa que até o mais consciente dos secularistas não tem base racional para ser compassivo. Atua sobre motivos unicamente subjetivos, os quais poderiam mudar a qualquer momento. É claro que muitos cristãos frequentemente deixam de seguir suas convicções. Porém, quando são egoístas, agem ao contrário de suas crenças. Por contraste, quando os secularistas são compassivos, estão agindo ao contrário da lógica interna de seus próprios pontos de vista. Não há base também para a compaixão em pontos de vista alternativos, como por exemplo o panteísmo oriental. Enquanto visitavam a prisão em Trivandrum, na Índia, em alguns anos atrás, vi em primeira mão que o sistema hindu de casta faz com a dignidade humana. Nossa equipe foi calorosamente acolhida naquela estrutura antiga da era colonial por um grupo de oficiais penitenciários bem vestidos, e fomos imediatamente cercados por um cordão de guardas indianos em uniforme de verão caqui, bermudas no joelho, dragona nos ombros e bengalas leves de passeio sobre os braços. Enquanto nos encaminhavam em direção ao centro da plataforma ornamentada com flores, poderia quase ouvir o esforço da marcha do coronel Bojay. No campo diante de nós, havia pelo menos mais de 1.000 presidiários, muitos deles intocáveis. Peles morenas, suadas, contrastando com os calções brancos, suas únicas roupas. Peles morenas, suadas, contrastando com os calções brancos, suas únicas roupas. Descansavam agachados e submissos, os olhos indo assustadoramente de um lado para o outro. Eles não somente estavam condenados nessa instituição horrível, onde eram engaiolados em buracos esquálidos, sem banheiro ou água corrente, mas ainda pior, estavam totalmente desumanizados e tratados como párias. Nenhum indiano que vivesse de acordo com seu credo poderia se importar nem um pouco com eles. Falei nesse dia através de um tradutor indiano, compartilhando meu próprio testemunho e o Evangelho de Jesus Cristo. Quando mencionei o perdão dos pecados, vi muitos olhos arregalados, impressionados. Este era um pensamento radical. No hinduísmo, não há o conceito de perdão. Qualquer coisa errada que alguém fizer nessa vida deve ser paga na próxima reencarnação, de acordo com a lei do ferro do karma. Em consequência, nenhum hindu praticante faria caridade, pois interferia na lei do karma. Uma nova vida em Cristo? Pecados lavados? Liberdade? Os presidiários ficaram impressionados com essas ideias. Milhares de pares de olhos fixados intensamente em mim, muitos deles brilhando com lágrimas. Depois da oração de apelo, assustei os guardas e os dignatários, quando pulei da plataforma e andei em direção à multidão, estendendo minha mão ao primeiro homem ao meu alcance. Foi puro impulso. Pensei que deveria deixar que percebessem o meu desejo de tocá-los. Eis que, de repente, como numa revoada de pássaros, os homens ficaram de pé e me cercaram. Pelos próximos 20 minutos, apertei cada mão que pude,
A maioria tão somente me alcançou e me tocou. Senti mão pelos meus braços, peito e costas. Estavam desesperados por um toque, para saber que o amor oferecido por Deus é real. Ficaram trocando de posição uns com os outros, até que virtualmente todos haviam feito algum tipo de contato físico comigo. Mais tarde, esses homens voltaram para suas celas horríveis. Ninguém pode dizer quanto se entregaram a Cristo naquela noite, mas pelo menos uma mensagem foi passada, que no cristianismo eles não são intocáveis. A cosmovisão cristã nos compele, como nenhuma outra visão do mundo, a nos importarmos com o próximo. A visão elevada da vida humana, oferecida pelo cristianismo, não é veneração da mera vida biológica. O cristão entende que a nossa real esperança está no plano espiritual. Por essa razão, há algumas coisas mais importantes do que a vida biológica. A obediência a Deus é uma delas. Como um fio vermelho, tal obediência faz seu caminho da cova dos leões à cruz, das igrejas residenciais chinesas aos cultos realizados sob árvores, em regiões estéreis do sul do Sudão. A justiça e a verdade são valores bem mais queridos do que a vida biológica. A visão naturalista da vida penetra em cada área da cultura ocidental, mas em nenhum outro segmento tem tido tanta influência quanto entre os jovens. Em todo canto, eles são bombardeados com mensagens hedonísticas de autogratificação. Dia após dia, são massacrados com mensagens de que a vida é toda ela sobre brinquedos, prazeres e satisfação de todos os anseios hormonais. Mesmo assim, bem dentro de nós, há uma verdade que não pode ser suprimida, até mesmo sob insistente ataque. Está em nossa própria natureza, na maneira em que somos criados. Não importa o quão fortemente tentaremos reprimi-la. Ela explode nos lugares mais improváveis, até mesmo numa entrevista coletiva com o presidente. Em 1993, Bill Clinton abertamente aproveitou a oportunidade de se identificar com os jovens dos Estados Unidos através de uma sessão de perguntas e respostas na rede MTV com um grupo de estudantes do segundo grau. O show é melhor lembrado como a ocasião em que os estudantes perguntaram ao presidente se ele usava cueca, samba, canção ou sungas. Porém, nem todas as perguntas foram tão triviais. Perto do fim da sessão, um jovem de 18 anos, de Bethesda, Maryland, levantou a mão. Presidente, disse Dahlia Schweitzer, parece-me que o recente suicídio do cantor Kurt Cobain exemplificou o vazio que muitos da nossa geração sentem. Como o senhor propõe que se deva ensinar à nossa juventude o quão importante a vida é? A resposta de Clinton foi o que se esperaria de um político experiente e que vivera a infância nos anos 60. Disse que os jovens precisam melhorar sua autoestima, precisam sentir que são a pessoa mais importante do mundo para alguém. Porém, Kurt Cobain era importante para alguém, para muitos alguéms. Ele era a estrela. Ainda assim, sentia o vazio ao qual o jovem Dahlia referira. Nada na sua cosmovisão pessoal, na sua forma de ver o mundo, poderia ensiná-lo quão importante a vida é. No relatório da conversa entre Dahlia Schweitzer e Clinton, o jornal New York Times comentou, sem muita seriedade, que o presidente parecia não ter uma resposta legislativa para a pergunta. Bem, devemos ser gratos por pequenas coisas, suponho. Pode-se apenas imaginar um político propondo uma lei sobre o significado da vida. Obviamente, a questão não é algo que pode ser direcionado por medidas políticas ou pela visão de mundo predominante de nossa cultura. Como o filósofo existencialista Albert Camus argumentou, se Deus está morto, então só há um problema filosófico realmente sério. E esse é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida soma na resposta à questão filosófica fundamental. Ainda assim, Agostinho ofereceu uma resposta que é tão verdadeira hoje como foi há 600 anos. Tu fizeste para ti, e nossos corações não acharam a paz até que descansem em ti.
Somente quando encontrarmos a Deus, podemos interromper essa impaciente busca, porque a própria essência de nossa natureza é o imago Dei, a imagem de Deus, implantada em nós pelo Criador. Por que lidamos por tanto tempo com a criação e a questão das origens? Porque a implicação mais importante da criação é que ela sustenta o nosso entendimento básico de quem somos. A nossa visão da origem determina nossa visão da natureza humana. A dignidade da vida humana não é somente um assunto quente de nossos dias, é intensamente pessoal para mim. Posso saber todos os argumentos teológicos e, acredite, posso até manter minha posição em qualquer debate racional. Porém, quando tudo tivesse sido dito e feito, acharei a resposta definitiva sobre a questão da vida na face sorridente do meu neto Max.